Bom, boa tarde aqui a todos. Agradeço a presença aí do público e também, claro, dos palestrantes aqui, painelistas que estão comigo. É um time de craques aqui, né? Então eu vou tentar não atrapalhar muito o jogo dessa turma aqui, que acho que se deixar a bola com eles, sai um jogo bom. A gente vai ter o Luiz Barroso aqui da PSR, que vai fazer primeiro uma palestra aqui sobre esse tema do futuro da energia, e depois vamos ter aqui os empresários e executivos aqui, né? O Rodrigo Pedroso da Pacto, Christopher Vlavianos da Comerc e o Rafael de Calais da CPFL Energia. A gente tem aqui um pessoal, então, resumindo, Christopher de comercialização, o próprio Rodrigo Pedroso atua em comercialização, e a CPFL, que está aí tanto em geração, quanto em distribuição, em comercialização. Então, acho que vai dar para dar uma visão bem ampla aí do setor, né? E dos impactos que as mudanças do futuro vão trazer aí no nosso cotidiano e das empresas. Tendo dito isso, acho que eu posso convidar aqui o Barroso para começar com a palestra dele, que, como sempre, deve estar muito interessante. Bom, pega lá. Não precisa não, segura esse aqui com você. Tá. Cartão amarelo? Tá bom. Beleza. Bom, gente, boa tarde para todos. Boa tarde, Luciano, Rodrigo e Rafael. Prazer estar com vocês aqui. O Christopher, um grande amigo, deve estar chegando também. Então, acho que esse painel ele é muito propenso dentro de um dia que eu achei muito interessante, que foi uma motivação muito grande que eu tive para vir a esse evento, que é discutir um pouco o Brasil do futuro, né? No futuro de tudo, não só da energia. E eu acho que está faltando muita discussão para a gente, com esse olhar um pouco fora desse reme-reme do dia a dia que a gente tem hoje, que acaba, às vezes, distraindo um pouco a visão lá da frente. A provocação que eu recebi aqui da organização, do Lucas em particular, que eu agradeço também pelo convite, foi de pensar um pouquinho fora da caixa, trazer algumas ideias de coisas que estão acontecendo, e eu decidi fazer uma apresentação puramente factual, mas uma apresentação contando para vocês coisas que eu tenho visto acontecer no mundo inteiro, que remetem ao futuro da energia, sobretudo da energia elétrica, que é o tema que eu vou me centrar aqui. Eu venho da PSR, nós somos uma empresa de consultoria e desenvolvimento de sistemas e pesquisa e desenvolvimento, uma empresa brasileira, localizada no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, com essa vista aqui. Nós estamos nesse edifício, nós temos hoje mais ou menos 100 pessoas na nossa equipe, e eu trabalho na PSR há praticamente 22 anos, fora o período que eu estive no governo como presidente da EPE. Bom, o que está acontecendo hoje a energia no mundo? Quando a gente olha para o futuro, o mundo passa por um processo hoje chamado transformação energética mundial, que eu venho chamando de transformação, que também vem sendo conhecido como transição energética, onde basicamente as renováveis elas são a opção do mercado, elas não são mais uma dúvida. O mercado vem escolhendo renováveis, seja através de uma motivação ambiental ou mesmo econômica, porque elas são baratas mesmo, de forma centralizada, a geração maior, ou distribuída, a geração mais distribuída nas residências, sobretudo. Esse processo vem causando um novo mix tecnológico em praticamente todos os países. Esse processo vem provocando com que a regulamentação tenha que se adaptar, e aqui está o maior desafio hoje nos sistemas de energia do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E essa adaptação demanda o desenho de novos mecanismos que têm que acomodar o que já existe, que são os legados, e também trazer incentivos à inovação, competição e eficiência, para que, junto com algoritmos, tecnologias que possam explorar essas sinergias ocorridas pelo novo mix tecnológico, a gente consiga ter uma redução de custo para o consumidor final, mirando a eletrificação da economia. Se eu tivesse que parar a minha apresentação aqui, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Essa mensagem no mundo, ela é conhecida pelo nome de transição energética. O mundo está transicionando de uma economia que ainda é muito emissora de carbono para uma economia mais de baixo carbono. No caso do Brasil, o Brasil já é um país que tem uma economia de muito baixo carbono, sobretudo no setor elétrico, e o Brasil surfa nesse processo de transição energética, capturando uma transformação no seu setor elétrico, oriundo do avanço tecnológico provocado pelas renováveis. Ponto. Esse é o grande recado da minha apresentação, esse é o final do filme.
Dado que eu contei o final do filme, e que esse deveria ser o último slide da minha apresentação, agora eu vou contar para vocês o filme. Então, o filme ele começa com esse personagem, as renováveis. As renováveis, elas já saíram completamente de um processo revolucionário, a revolução das renováveis, lá vem as renováveis, para um predomínio absoluto. Um predomínio hoje que é justificado por razões puramente econômicas. Esses são os preços das renováveis, basicamente comprado em leilões no mundo inteiro, uma média até 2018. Hoje em dia, em grosso modo, se compra energia solar, alguma coisa na faixa de 20, 25 dólares o megawatt-hora, se compra energia eólica na faixa de 25, 35 dólares o megawatt-hora. Esses preços, a questão de 5, 6 anos, eram praticamente 3 vezes esses valores. Na semana passada, o Brasil fez um leilão espetacular, que comprou eólica a 90 e poucos reais o megawatt-hora, solar a 80 e poucos reais o megawatt-hora, e na própria Europa, esse ano, em Portugal fez, talvez, o leilão de energia renovável mais barato da Europa. Eles compraram solar para alguma coisa da ordem de 14 euros o megawatt-hora. Até a notícia portuguesa é muito boa, porque a reportagem dizia, fechou o leilão, está tudo louco, né? E a grande crítica era se o patrão tinha ficado louco e jogado dinheiro no lixo, mas não, esses projetos têm retorno, sim. Junto com as renováveis, tem vindo novos modelos de negócios com ofertas em portfólio. Hoje, as renováveis elas se formam por conjunto de ativos. Um exemplo foi um leilão que os Estados Unidos fez, também recente, no ano passado, de solar junto com eólica, junto com bateria, comprando energia a 21 dólares o megawatt-hora. Tudo isso é fato, tá, pessoal? Não é conjectura, não. Vocês podem procurar na internet. O Chile fez um leilão também de solar, onde o camarada que ganhou o leilão de solar prometeu produzir energia solar à noite. Tá aqui. Então, como é que ele produz energia solar à noite? Combinando uma solar com uma bateria. Que preço isso? Um preço espetacular, não dá para vocês lerem aqui, mas 34 dólares o megawatt-hora naquela época, isso era um preço considerado absolutamente genial. Existem países que estão também combinando portfólios de renováveis com hidrelétricas. As novas renováveis, isso é uma combinação de uma pumped storage hydro, uma usina reversível, junto com solar, que está levando uma otimização de recursos como um todo. Então, do mundo das renováveis plenas, para o mundo do portfólio das renováveis e para o mundo do consumidor valorizar as renováveis. Hoje em dia, o consumidor ele valoriza uma energia de baixo carbono, porque o consumidor ele quer ser neutro em carbono como um diferencial de competitividade na sua atividade produtiva. Existe a REBA chama-se a Aliança dos Compradores de Energia Renováveis, Renewable Energy Buyers Alliance, e essa turma vem, ao longo de alguns anos recentes, coisa de 4, 5 anos, buscando adquirir o seu suprimento energético através de fontes não emissoras de CO2. Quem faz parte... no púlpito para poder aparecer a imagem. Quem faz parte dessa turma, tá? Basicamente, esses consumidores aqui, é gente muito grande, tá? É a Google, é o Facebook, é a Starbucks, é a GM, é a Nike, é a Nestlé e tudo mais, e essas estratégias são adotadas a nível mundial. Então, o consumidor busca a renovável como um diferencial de competitividade, mas o consumidor não quer só a renovável porque ela é verde, bonitinha e não emissora, ele quer a renovável porque ela passou a ser econômica também em termos de custo de geração. Então, é uma combinação muito interessante para a evolução da matriz energética global. Tanta renovável chegando nos sistemas tem causado um efeito interessantíssimo dos mercados de eletricidade, porque a renovável é uma tecnologia que, uma vez que você a instala, ela é CAPEX puro, o OPEX dela é praticamente zero. A produção da energia a partir do sol e a partir do vento, em termos de custo variável de produção, é nula, porque o sol é de graça e o vento é de graça, pelo menos até ontem era. Aquilo tem um custo fixo para você instalar. Então, muitos países têm tido tanto excesso de renovável que a energia nos mercados atacadistas tem saído a um custo muito baixo e, às vezes, custo zero. Essa energia custo zero ocorreu muito no Chile, há mais ou menos 1 ano e meio atrás.
ela vem sendo estudada, esse fenômeno, por vários pesquisadores. Existe um livro super legal, quem tiver com tempo, entre 2 e 8 da manhã, chamada Sociedade Custo Marginal Zero, que é bem interessante, que discute como que recursos que têm custo incremental de produção muito baixos vêm transformando a nossa sociedade, e aqui leia-se o Uber, leia-se o Netflix, leia-se o Skype, leia-se o WhatsApp, leia-se o Waze e tudo mais. E, obviamente, que essa energia a custo zero, ela, em alguns pontos dos sistemas elétricos, ela é em tanto volume, mas em tanto volume, que ela inverte as curvas de oferta-demanda. Chega a determinados momentos que as renováveis estão injetando tanta quantidade de energia a um custo tão barato que alguns geradores convencionais começam a topar a vender a sua produção no mercado spot a um custo negativo para que eles não sejam deslocados pelas renováveis. Ou seja, a energia em excesso, ela passa a gerar um incentivo para que o consumidor aumente o seu consumo. Por exemplo, na Califórnia, isso aqui são situações onde o preço da energia no mercado ela é negativo. Imagine vocês que agora eu dissesse que o preço do megawatt-hora no Brasil custasse, por exemplo, menos R$10 o megawatt-hora. Ou seja, eu topo pagar para que você aumente o seu consumo, porque existe um excesso muito grande de energia renovável no sistema e que é produzida a um custo praticamente nulo. As renováveis possuem impactos operativos também. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um cenário de penetração de renovável no sistema chileno em 2021. A curva de produção ao longo de 24 horas de um dia em abril. Aqui está o sol. Aqui está em 2030, o sol ocupa uma maior fração dessa curva, tá? E essa quantidade de produção de energia solar muito concentrada, ela faz com que a demanda que tenha que ser atendida pelos demais geradores no sistema, aqueles que têm capacidade de serem despacháveis, tenha esse perfil daqui. Porque durante essa hora, aqui é a curva de demanda residual, perfil de demanda líquida, que é a demanda menos produção de renováveis. Nessa hora do dia aqui, é a hora que está fazendo sol. Quando está fazendo sol, a energia do sol desloca a produção das outras tecnologias e o que sobra para os demais geradores atenderem é esse perfil de demanda ao longo de um dia. Quando não tem sol, os geradores têm que ter uma rampa de produção muito alta, e essa rampa de produção muito alta, ela vem trazendo uma forte necessidade de flexibilidade operativa, recursos com capacidade de serem ligados e desligados com maior rapidez. Muitos países vêm denominando essa curva daqui da curva do pato, porque o perfil dela se assemelha à corcova de um patinho. Eu até coloquei o patinho aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Mas essa aqui seria a curva de demanda que teria que ser atendido pelos demais geradores não renováveis, e isso vem causando uma busca por flexibilidade. A busca pela flexibilidade vem trazendo novas soluções, por exemplo, armazenamento. A busca pelo investimento em baterias é uma busca que não depende do setor elétrico. Hoje, tudo tem uma bateria. Esse bichinho aqui na minha mão, o iPhone, tem uma bateria. O Samsung, quem tiver, o seu smartphone, tem uma bateria. O tablet tem uma bateria. O computador tem uma bateria. O carro elétrico tem uma bateria. A busca pela redução dos custos das baterias não é uma batalha do setor elétrico, é uma batalha muito maior que a do setor elétrico. E isso vem trazendo resultados. Os custos das baterias vêm caindo espetacularmente, as baterias vêm se integrando a outras tecnologias para ajudar a cobrir essas variações, essas rampas de demanda quando necessário. As baterias também se acoplam a outros recursos, como opções de suprimento, por exemplo, de sistemas isolados, portfólios de bateria com solar garantem um suprimento 24 horas. A bateria passa a ser um ativo também de transmissão, em alguns casos, para garantir qualidade. Os carros elétricos e caminhões elétricos e ônibus elétricos, no futuro, também aportarão serviço de bateria, e essa revolução já vem acontecendo de uma forma incrível. E, além disso, o consumidor, que está lá do outro lado do medidor,
também começa a ser um recurso flexível ao sistema, através de uma pecinha, que é o chamado medidor inteligente, que permite que o consumidor veja sinais de preço de mercado e possa reagir a esses preços, aumentando e reduzindo o seu consumo sempre que necessário. E, com isso, o consumidor passa a ser um recurso para o sistema através de programas de resposta pelo lado da demanda. Em muitos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o consumidor respondendo a preços já representa mais ou menos 8 a 10% da capacidade de suprimento total de algumas regiões, o que é bastante expressivo, tá? Mas, vida que segue. Junto com o medidor, junto com todas essas opções de escolha, o consumidor começa mais e mais a exercer o seu direito de ser livre, a tal portabilidade do setor elétrico. O que é a portabilidade do consumidor? Aqui a imagem não está muito boa, mas nos Estados Unidos, esse é um exemplo, o consumidor tem 3 possibilidades de tarifa distintas numa distribuidora, cada uma diferindo entre si pela sua pegada de carbono e pelo seu grau de confiabilidade. Eu pago mais para ter mais confiabilidade, pago mais para ter uma energia mais limpa, ou mesmo, ao contrário, dependendo dos casos. O consumidor tem um menu tarifário que tenta se melhor adaptar às suas características. Na Inglaterra, como é que o consumidor migra para ser um consumidor livre, que tem esse direito? Através de um processo muito fácil, são 3 etapas. Isso aqui é o website do regulador inglês, como que o consumidor pode trocar de fornecedor para encontrar uma melhor proposta para o seu suprimento de energia elétrica. O Ofgem, que é o regulador inglês, que significaria a ANEEL mais a ANP do Brasil, integradas num órgão só. Eles acreditam sites que fazem benchmarking de preços. Esse aqui é um desses sites, eu peguei eu coloquei aqui um endereço genérico de Londres, coloquei um perfil de consumo, e esse site me diz que esse endereço pagava isso, e que ele tem diferenciais de fornecedores que podem vender para ele energia por esse preço, ou esse preço daqui. Ele escolhe o que ele quer, add to shopping cart, aperta o botão, e essa migração ocorre imediatamente. Tá? Isso aqui já está ocorrendo, não estou inventando nada. Junto com isso, vem informação. Informação que é conectada, compilada pelos smart meters, os medidores inteligentes, e viram fontes de capacidade de análise e de tomada de decisão. Existe uma plataforma chamada O-Power, que ela chega na Inglaterra absolutamente sem o Luciano pedir nada e manda uma mensagem para o Luciano e fala: Luciano, você sabia que você está consumindo 20% a mais de energia do que, por exemplo, o Rafael? Aí o Luciano incorpora aquela melhor visão do ser humano, que é muito comparativo, não importa com o quê, mas como é que é? 20% a mais que ele, faz todos os investimentos para ficar mais eficiente com o Rafael. Aí, daqui a pouco, essa mesma plataforma manda uma mensagem para o Rafael: Rafael, sabia que agora você está consumindo a mais do que o Luciano e, portanto, gastando mais? E esse processo potencializa a busca por soluções de eficiência energética. A plataforma da O-Power está em funcionamento há praticamente 3 anos. O que comanda essas plataformas? Algoritmos. Algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, que são algoritmos que aprendem com o perfil de consumo dos usuários e integram dados e informações em soluções. Essa startup francesa chamada Be Bright, ela basicamente chega na sua indústria e ela, através de algoritmos e sensores, ela faz uma análise de aonde você tem condições de ser mais eficiente, entre investimentos em ar-condicionado, aquecimento, bateria, exaustão, motores e tudo mais. E ela te traz um pacote de fornecimento de soluções absolutamente integrado. Isso aqui já está acontecendo, tá? Esses sinais são conectados com sinais de preço no atacado e etc. E, para finalizar, o consumidor também, se ele quiser hoje, ele já pode completamente sair da rede. Se você entrar, por exemplo, no site da Tesla, você observa que a Tesla tem essa casinha modelo, onde você tem a solar colocada no telhado, né? Que é a solar que, através da irradiação do sol, a usininha, que através da irradiação do sol, produz eletricidade para autossuprir o consumo daquela unidade geradora.
A Tesla já quer te vender um pacote junto com a bateria. Essa bateria serve justamente para permitir que o suprimento seja mantido quando não tiver sol ou quando tiver uma nuvem passando em cima da sua casa. Aí você pode dizer, mas eu vou ter que comprar uma energia, uma plaquinha solar, uma bateria na Tesla, aquilo vai ser caro para caramba. Não. A IKEA, como se fosse a Tok-Stock europeia, vende isso. Você chega lá, você pode comprar um kit solar e bateria, automatizado, você bota o seu CEP, ele pergunta para que lado está o seu telhado, add to shopping cart, dá 3 opções e você leva isso para casa e entrega na sua residência em 48 horas. Tá? O que isso faz? Isso, obviamente, começa a tirar o consumidor da distribuidora e deixar o consumidor com a possibilidade de go off-grid, se desconectar. A distribuidora, obviamente, não gosta nem um pouco disso, por uma razão muito óbvia, porque quanto mais for competitiva a solar na baixa tensão, menos eletricidade as distribuidoras vão vender. As distribuidoras possuem custos fixos que precisam ser remunerados, e esses custos fixos, se eles não forem totalmente tratados, eles serão alocados dos consumidores remanescentes, que ficarão na distribuidora, que vão ter suas tarifas aumentadas e gerarão mais incentivo para mais migração, e essa espiral é conhecida como a espiral da morte, que a ANEEL corretamente está tentando evitar nesse processo agora da audiência pública, que está revisando a resolução 482. No fundo, qual é o bottom line? É que a grande discussão que existe hoje, quando a gente fala em sistema elétrico do futuro, é se o futuro do sistema elétrico ele vai andar por aqui, através de uma geração mais centralizada, através de linha de transmissão, coisa grande, transformador, usina de grande porte. Essa aqui é uma usina solar de grande porte, feita na China, que os chineses desenharam com o rostinho do panda, vocês podem ver aqui, ou se o futuro do sistema elétrico vai ser feito através de uma geração distribuída, colocado na residência, no local da indústria, da fábrica, do comércio e tudo mais. Essa discussão ela não é fácil, porque não tem nem certo nem errado, mas ela vem quebrando paradigmas. No noroeste do Pacífico, a geração distribuída ela já compete com a transmissão como alternativa de reforço da rede. É proibido que uma linha de transmissão entre um ponto A e um ponto B seja construída sem que haja um cotejamento com uma alternativa que é atender o mesmo consumidor com um investimento em geração distribuída. A turma das renováveis começa a dar um calor na nuclear, a turma do gás, que antes tinha já dado um calor no carvão, começa a tomar um calor da nuclear também, da renovável também, e essa revolução ela vinha acontecendo na medida que a gente conversa aqui nesse segundo no mundo inteiro. E aí muita gente fala, mas isso vai matar o setor elétrico, isso vai jogar todo mundo no lixo, vamos ter que começar tudo de novo. E aí uma reflexão que eu fiz no seminário há mais ou menos 1 mês e meio, eu falei, gente, espera aí, suponha que o setor elétrico morreu, temos que recomeçar do zero, porque agora é só geração distribuída, as empresas vão mexer, mudou tudo. Aí eu fui lá, recorri à mitologia, olhei o tarô e peguei a carta da morte do tarô. Essa aqui é a carta da morte do tarô. E eu não sei se vocês já olharam, não sei se aqui é alguém que tem interesse em tarô, mas não sei se vocês já olharam o que diz a carta da morte do tarô. É muito legal, eu peguei aqui para a gente, olha só o que ela diz. A carta da morte diz que existe uma grande transformação na vida do consulente. Essa mudança nem sempre é negativa, sendo, portanto, injustificado o temor que muitos têm da mesma. É a carta da transformação do desapego dos fins dos ciclos. Então, quando a gente olha tudo isso, o que está acontecendo no setor elétrico, e é por isso que eu me referi no meu primeiro slide, aquele da conclusão, que era uma transformação, é um processo transformacional, porque o setor elétrico do futuro e o energético também será bastante diferente do que a gente conhece hoje. E as empresas estão se adaptando. Aqui estão 6 exemplos. Eu peguei 6 grandes empresas, peguei a Engie, a EDP, a Enel, peguei a CPFL com a State Grid, a Iberdrola, e essas empresas hoje elas estão mudando os seus modelos de negócio para buscar eficiência energética, mobilidade elétrica, digitalização, levar para o consumidor as soluções que o consumidor efetivamente precisa.
É uma pena que o Christopher Flavianos não tenha chegado ainda, mas eu vou fazer a propaganda dele, que eu ia fazer na frente dele. Essa iniciativa aqui do meio, uma iniciativa chamada Megawatt, é uma plataforma de informações, dados e análises que a Comerc lançou na semana passada, que almeja ser o Google da energia elétrica, numa linha de conectar consumidores, geradores, provedores de serviços, numa única plataforma de serviços. Isso já vem acontecendo, o casamento da Enel com a Budweiser é conhecido, como o Gillette Stadium também, da EDP com o McDonald's, da Engie com a Airbus, são alguns exemplos, e a State Grid, com a CPFL, tem trazido mais a State Grid, um conceito que eu queria chamar a atenção de todos, que é o conceito da internet da energia. Tá? Então, o que a gente escuta hoje dos smart grids, os chineses deram 3 passos na frente e eles chamam de Energy Internet. Por que Energy Internet? Porque hoje eu não preciso de grid nenhum para fazer coisas smart. Eu preciso de Wi-Fi. Através de um Wi-Fi eu conecto tudo. E com isso eu tenho a internet com vantagens e, obviamente, desvantagens, corroborando para um futuro bastante disruptivo. Isso significa que também as políticas públicas, a regulação, o desenho de mercado, têm que ser revisitados. Essa onda vem ocorrendo em todos os países do mundo, exemplos Colômbia, Chile e o próprio Brasil, onde, aí agora, na minha visão, é a única juízo de valor que eu coloco na apresentação, eu acho que a palavra-chave da modernização dos setores elétricos no mundo inteiro, ela tem sido flexibilidade. Flexibilidade não só em recursos, mas em marcos regulatórios e, sobretudo, em cultura institucional. A tecnologia ela anda mais rápido do que a regulação. Ponto. E o cálice sagrado tem sido buscar regras isonômicas para todas as tecnologias, visando o menor custo ao consumidor final. Quando a gente traduz isso para as consequências nos agentes, tá? Esse slide, para mim, ele é muito ilustrativo, porque, como todos sabemos, não conseguimos fazer o omelete sem quebra-ovo. Então, eu fui procurar uma foto do omelete aqui no Google Images para ilustrar qual é a consequência de você fazer um processo de reforma onde já existem legados. Toda reforma, toda modernização, ela implica em vencedores e em perdedores. Não tem jeito. Tá? Como todo omelete, tem o ovo que vai ser quebrado e o ovo que não vai ser quebrado. Então, esse talvez seja o maior desafio no setor elétrico hoje mundial. Ele está na regulação, porque as reformas são mais difíceis hoje pela consolidação do que já temos. Para organizar a cozinha e fazer um bom omelete, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, onde a gente quer chegar, com convicção, não é só escutar o que está por aí e repetir, precedência temporal da implementação das medidas. A agenda do curto prazo não pode capturar o longo prazo e é muito importante definir o momento que o sistema vira a chave. Então, essa era a reflexão inicial que eu gostaria de deixar aqui com todos vocês. Meu último slide era um slide simples do caso brasileiro. O Brasil ele tem uma posição muito privilegiada nesse grid de largada da modernização, porque já temos um sistema com uma economia de muito baixo carbono, onde a renovável ela é competitiva, e o maior erro que eu acho que nós não podemos cometer é fatiar um processo de reforma, pois o fatiamento da sua implementação vai criar novos legados que vão dificultar novos aperfeiçoamentos, e aí a gente fica num processo que não anda nunca. E sem esquecer que não existe modelo do setor elétrico, não existe modelo regulatório do setor energético que seja BBB, bom, bonito e barato. Todo modelo tem seus prós, tem seus contras, toda modernização tem uma transição, existem trade-offs que precisam ser aceitos pela sociedade. Com isso eu paro de falar e a gente pode caminhar ao debate. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Barroso. Aí, essa apresentação bastante interessante, com algumas provocações aí do Barroso. Eu queria aproveitar, deixa aqui, e colocar uma pergunta para cada membro aqui na mesa, puxando um pouco aqui pela apresentação, né? Eu cubro o setor há pouco tempo, aí tem muita gente aqui que tem décadas de setor, eu estou acompanhando há 10 anos, mas já estou me sentindo velho, porque quando eu comecei a cobrir, a gente tinha geração, transmissão e distribuição e tinha as comercializadoras, mas hoje a gente já tem figura do prosumidor, já tem discussões sobre oferta, resposta pelo lado da demanda, tem todo um rol aí de discussões que não estavam na mesa há muito pouco tempo atrás. Eu queria entender de vocês, do Rodrigo e do Rafael, como que vocês estão vendo
esse horizonte aí do futuro da energia, né? Em quanto tempo esse futuro vai ser realidade? Quais que são as primeiras mudanças que a gente vai enxergar e como as empresas de vocês aí estão se posicionando nesse cenário que traz aí oportunidades e riscos, obviamente. O Rodrigo, acho que tem uma empresa aí que está atuando na energia solar, geração distribuída, né? E o Rafael está aí com a experiência da CPFL, que está um pouco do outro lado ali, atuando pela distribuição, mas que também tem sua própria iniciativa de geração distribuída e outras questões mais avançadas aí. Então, só para a gente começar, Rafael, seu ponto, depois o Rodrigo e depois o Barroso pode comentar um pouquinho também. Combinado. Luciano, obrigado pela pergunta. Agradecer primeiramente a Fiesp aqui pela oportunidade de discutir um tema tão relevante para o setor, ao lado aqui de grandes nomes aqui do setor, né? Como é que a CPFL, State Grid, como o Barroso falou, enxerga esse movimento, né? A gente enxerga que o empoderamento do consumidor, a adoção de novas tecnologias, de renováveis, GD, é uma tendência mundial e é algo que não adianta a gente querer ir contra ela, que é contra o movimento natural, eu acho que da nossa sociedade, né? Então, como o Luciano falou, a CPFL nasceu como uma distribuidora, mas vem diversificando seu portfólio desde 2002, se não me engano. Então, hoje a gente tem quase metade da nossa habilidade de geração, também tem um braço forte de comercialização e começou nos últimos anos a diversificar o portfólio, justamente por isso. A gente enxerga que a gente precisa desenvolver novos modelos de negócios para continuar sendo relevante no setor. A gente não acredita que a distribuição vá morrer assim num curto prazo, mas claramente o setor tradicional já está perdendo a fatia do bolo, vamos dizer assim, para esses novos modelos de negócio. Então, a ideia é a gente conseguir desenvolver novas competências, novos modelos de negócio dentro do grupo para conseguir continuar sendo relevante dentro desse contexto, né? Então, a gente, no nosso planejamento estratégico, tem, inclusive, metas para diversificação de portfólio. Então, a gente não sabe, Luciano, assim, quando que isso vai acontecer. Isso vai ser daqui 5, daqui 10, daqui 15, a gente não sabe com que velocidade vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que vai acontecer. Então, eu acho que o que a gente está trabalhando muito é para estar preparado para esse novo contexto, nesse sentido de negócios não regulados, negócios de mercado que a gente chama, né? Por outro lado, pro lado da distribuidora, eu acho que a gente, até com esse novo acionista controlador, que é a State Grid, que é uma empresa, para quem não conhece, é uma estatal chinesa que atende 90% do mercado chinês, então, assim, tem uma escala assim, fenomenal. A gente trabalha para se tornar um grande viabilizador de tudo isso. Assim, eu acho que o grid, né, vai ser um grande viabilizador das novas tecnologias. Então, um exemplo muito claro, por exemplo, o Smart Meter, né, os medidores inteligentes. Hoje, a gente quase não tem instalado no Brasil e, para quase tudo isso acontecer que o Barroso falou, você precisa ter o Smart Meter. Então, a gente, na distribuição, tem um grande anseio assim, de investir na medição inteligente, seja no consumidor, seja na rede, para conseguir viabilizar tudo isso. Então, acho que é um pouco isso que como a gente está se posicionando, de um lado, criando novos modelos de negócio, novas competências para atuar nesse novo lado, mas também apoiando como um todo aqui pela distribuição para criar toda a infra necessária para viabilizar tudo isso, né? Porque acho que uma coisa não consegue funcionar sem a outra, pelo menos no curto prazo, até chegar o dia da morte, aqui que o Barroso falou do off-grid, que eu acho que vai ser um pouco mais para frente. Legal, Rodrigo. Bom, primeiramente, agradecer a Fiesp pelo convite aí de estarmos aqui. É um prazer enorme voltar à casa aqui e poder para discutir um tema de tanta relevância para o setor. Parabenizar o Barroso aí também pela brilhante palestra que ele fez. E ele, quando ele se recorre ao tarô lá no final, né, e a gente às vezes pensa que o tarô é uma coisa de futuro, mas que eu consegui anotar aqui por 2 vezes, ele fez questão de ressaltar durante a palestra dele, é de que isso não é coisa que ele estava inventando, que ele buscou na internet, coisas que já estão acontecendo. A gente tem, às vezes, a mania de achar que tudo vai acontecer, vai demorar muito a acontecer. E, quando isso acontece, eles nos atropelam e que a gente fica simplesmente sem saber por onde que o caminhão passou e para onde que ele vai. Então,
sem dúvida nenhuma que o setor elétrico, isso que o Luciano falou, eu sou novo no setor, mas eu já estou me sentindo velho, eu estou há 18 anos no setor, e eu também comecei no setor quando o que de mais atual se via era alguns projetos de PCH. Eu me lembro, eu comecei no setor elétrico na ANEEL, e naquela ocasião, quem era o diretor-geral da ANEEL era o Zé Mário Ábido, e a gente, numa discussão de reunião de diretoria, tinha um assunto lá que ia demorar um pouco mais. Na minha visão, ele ia demorar por volta de uns 90 dias. E aí a minha preocupação, a minha ansiedade para que ele se acontecesse rápido, ele falou, mas quanto tempo é isso? Eu falei, uns 90 dias. Ele falou assim, mas 90 dias no setor elétrico, 40 anos é amanhã, e você está preocupado com 90 dias? Então, realmente, esses 40 anos de 2003, alguma coisa assim, mudou muito de lá para cá. A geração distribuída que aconteceu de 2012 para cá, que cresceu exponencialmente, a questão dos smart grids, como o Rafael falou aqui, toda essa tecnologia que vem acontecendo. E uma coisa que me leva muito, que tem tomado muito meu tempo de reflexão, e como CEO de uma empresa de energia, e preocupado em sempre estar cada dia reinventando essa energia, essa empresa, para que ela não caia no normal e para que essa empresa não seja engolida pelo mercado, o que a gente tem feito é olhar para a tecnologia diariamente. Porque existe uma coisa que muitos de nós não estamos atentos. A gente reclama muito que, no passado, por exemplo, o Brasil foi vítima do colonialismo português, onde se extraíram daqui todo o pau-brasil e todo o ouro. O mundo inteiro caminha para um novo colonialismo, que se chama o colonialismo digital. Estados Unidos e China operam mais de 90% desse mercado hoje. Empresas como Apple, Facebook, Google, Tencent, WeChat, hoje dominam 90% da manipulação de dados do mundo inteiro. É um mercado que movimenta por ano 7,1 trilhões de dólares. Então, se a gente estava preocupado em ter perdido o nosso pau-brasil, acho que hoje a maior discussão não é se a regulação vai mudar porque a distribuidora não pode acabar ou pode continuar, porque ela vai ganhar menos ou vai ganhar mais. A gente tem que entender que a gente é capaz de gerar todo esse pau-brasil e todo esse ouro, ou seja, todos esses dados estão na nossa mão. Vai ser protagonista nesse setor, nesse novo setor elétrico, quem tiver a melhor habilidade, a melhor tecnologia para manipular esses dados. Seja através de algoritmos, inteligência artificial, machine learning, deep learning, todas essas sopas de letrinhas que a gente conhece aí do mundo tecnológico. Então, eu acho que a importância de tudo isso que está acontecendo, e aí eu particularmente sinto uma frustração muito grande, porque eu sou engenheiro por formação, e eu penso que o nosso setor, também com a maioria de engenheiros, a gente tinha que ser um setor de vanguarda na tecnologia, e todos os dias, eu costumo falar isso muito nas minhas palestras, quando eu abro o Valor Econômico lá, que eu leio 30 ou 40 vezes a palavra fintech, e não vejo nenhuma vez a palavra enertech, isso me frustra muito, porque a gente vê coisa acontecendo no mundo, e a gente vê o Brasil muito aquém de toda essa evolução. Por mais que tenham aí algumas ações isoladas, a gente não vê um país, um órgão regulador, o próprio governo olhando e preocupado com essa nova onda que vem por aí. Então, eu acho que as empresas de energia que vão assumir um papel de protagonismo nesse novo setor elétrico, esse novo setor elétrico que muda a cada dia, que não mais nos 40 anos e nem mais na minha ansiedade dos 90 dias, mas sim que muda constantemente a cada dia, com a questão da mobilidade urbana, carro elétrico, trading de energia, abertura de mercado livre, geração distribuída, separação entre lastro e energia. Quer dizer, de fato, hoje, esse setor elétrico aí é muito complicado, que um consumidor final sequer consegue entender uma conta de luz que ele recebe na casa dele. E agora há pouco a gente almoçava e alguém perguntou para quem sobra essa conta, né? Então, essa conta, de novo, ela sobra para minha mãe, viúva, aposentada, professora, que paga R$700 numa conta de energia. Quando a gente olha ali, o Barroso mostrou no slide dele, do cliente londrino, de cara ali, quando ele vai pedir a habilitação do serviço dele, ele tem lá 3 ou 4 ou mais opções para poder escolher o seu provedor de energia. É isso que a gente quer para o Brasil. Isso só vai ser proporcionado através de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Meu irmão mais novo, ele mora em Washington, e esses dias ele compartilhava comigo a empresa de gás lá da região ofereceu para ele um PPA, ele um consumidor pequeno, de uma residência, um PPA de 4 anos, dando 60% de economia no gás que ele paga hoje.
A gente não vê isso no Brasil. Sequer podemos ter a portabilidade, sequer podemos hoje gerar nossa própria energia sem uma questão de uma regulamentação que vem aí, talvez, matar uma fonte ou uma iniciativa que conta com 0,18% da matriz elétrica. Então, eu acho que, de fato, o que a gente tem que se preocupar hoje é com a tecnologia e com que tudo isso proporciona para quem importa no final. Que o que importa no final de tudo isso é o consumidor estar sendo bem atendido e sendo atendido com energia de qualidade e a um preço acessível. Não faz sentido nenhum o Brasil, o governo, através dos leilões do ambiente regulado, comprar energia a R$ 68,00 ou R$ 89,00, como foi no leilão de sexta-feira, e essa energia chegar para o consumidor de Minas Gerais a mais de R$ 1.000. É lógico que não existe não estamos falando só de setor elétrico, existe uma questão tributária que eu acho também que tem que ser discutida e tem que entrar nessa pauta, mas não faz sentido nenhum esse consumidor, esses mais de 200 milhões de brasileiros, estarem pagando essa conta, e eu acho que a tecnologia vem para isso, ela vem para melhorar e trazer uma energia de mais qualidade e de preço acessível para todos esses consumidores. Legal, obrigado. Barroso. Acho que, assim, complementando um pouquinho o que os colegas já falaram, acho que tem no time, tem coisas e coisas, né? Tem avanços que já estão chegando hoje aí. A parte algorítmica já está muito perto, a parte mesmo da solar como GD já está muito perto, e tem coisas que eu acho que vão chegar um pouco mais à frente. Se imaginar que o consumidor residencial vai ser um ator que vai responder a demanda, a preço e tal, eu acho que a gente tem aí mais um bom conjunto de anos pela frente. E esse timing, ele vai ser muito função, acho, de algo que você comentou agora, que é a necessidade do aperfeiçoamento da regulação. Hoje em dia, muitas coisas não andam porque a regulação ainda precisa ser aperfeiçoada, né? A gente tem isso, acho que no Brasil, não só na energia elétrica, acho que na infraestrutura como um todo. É uma tônica no país a necessidade da gente fazer os avanços em marco regulatório, seja em energia elétrica, petróleo, gás, saneamento e tudo mais. Eu acho que o que hoje mais impede a gente de dar esse grande salto. Uma vez os marcos regulatórios estando ajustados e dando a facilidade para que o consumidor possa ser livre, para que haja um sinal de preço corretamente enviado, que hajam custos e riscos bem alocados, eu realmente acredito que o Brasil pode ser um protagonista muito grande nessa discussão, porque o país ele é abençoado por recursos, tem uma diversidade brutal de consumidores, vários perfis, vai ter gente que vai migrar, gente que não vai migrar e tal, mas que tem, eu acho, uma condição que, se a regulação conseguir ser a facilitadora desse processo, a gente conseguir calibrar a vinda desse futuro num horizonte bastante razoável. Legal. Bom, gente, só passar um recado aqui que o Christopher Vlavianos, infelizmente, não vai poder vir, teve um problema pessoal, mas vamos seguir aqui com o debate. Eu queria puxar alguns pontos aqui da fala de vocês para a gente continuar, né? O Rafael comentou da questão dos medidores inteligentes, né? E eu estou acostumado que, quando a gente falava em modernização do setor elétrico, a primeira coisa que se falava lá atrás era o tal do medidor inteligente. Já há muito tempo, né, a gente fala desse medidor, e é algo que ainda aqui no Brasil aparece em programas de pesquisa e desenvolvimento, né? Não aparece muito ainda na vida prática das pessoas, enquanto na Europa já tem empresas que estão implementando a segunda geração ali da Smart Grid. Eu queria que o Rafael comentasse um pouco para a gente o que esses medidores vão trazer de novo aí, que tipo de informação nova e como isso mexe com a vida do consumidor aí. O que ele vai ter a mais de informação para lidar, e a própria distribuidora, o que isso pode ajudar aí o consumidor, ou até, eventualmente, trazer novas oportunidades mesmo. E também, aí, se o Rodrigo pudesse estressar um pouco essa questão das Enertechs, né? Eu achei bastante interessante a gente ver realmente esse movimento das fintechs, e de que forma a gente pode esperar essa tecnologia chegando no setor elétrico, né? E que novos negócios ela poderia aí viabilizar. E aí depois o Barroso, que é o cara que sabe de tudo, fecha com um comentário aqui essa fala deles. Bom, vamos lá. Eu acho que, como você falou, assim, quando a gente fala em modernização do setor, em modernização do grid, o Smart Meter é peça fundamental. Assim, eu vejo hoje no Brasil os grandes grupos, né, acho que a CPFL, a Enel, a EDP, etc., com muita vontade de investir. É um investimento da ordem de bilhões de reais para a gente trocar todo o nosso parque de medidores, mas a nossa visão é que ainda falta um ajuste regulatório para dar o incentivo correto.
Hoje, como esses medidores são diferentes dos tradicionais, eles têm uma depreciação um pouco mais acelerada, a regulação atual acaba não reconhecendo esse investimento da forma mais adequada. Então, eu acho que falta um pouco essa conversa para a gente conseguir destravar isso e conseguir viabilizar aqui um parque de medidores inteligentes para o Brasil como um todo. E aí, o que muda? Eu acho que muda bastante coisa, muda a forma como o setor opera como um todo. Então, na parte da distribuição, vamos dizer assim, da casa para dentro, muda a parte de leitura, muda a parte de relacionamento com o consumidor, que você consegue, eventualmente, fazer um corte à distância em caso de um consumidor inadimplente. Eu consigo analisar o perfil de consumo do cliente ao longo do dia. Então, assim, muda bastante a relação que a gente tem com o consumidor, e para o consumidor vai viabilizar muita coisa. Vai viabilizar, por exemplo, se fazer isso que o Barroso falou. Junto com a regulação, você ter você trocar de fornecedor de energia, você conseguir ter um gerenciamento da demanda adequado, eu conseguir ter a oportunidade de, eventualmente, quem tem uma geração distribuída, conseguir vender energia para o grid, por exemplo. Então, eu acho que muda bastante. Eu acho que essas duas coisas elas têm que andar em paralelo. Eu acho que a tecnologia tem que chegar no grid, tem que modernizar, tem que criar, de fato, um grid inteligente, e, na outra mão, a regulação também precisa avançar para conseguir viabilizar o modelo de negócio. Então, eu acho que essas duas coisas são as duas coisas que estão, assim, vamos dizer, que precisam evoluir para que a gente consiga chegar nesse patamar que a gente já vê lá fora. Legal, Rodrigo. Bom, as Enertechs são minha paixão, mas pegando um pouco do gancho aqui que o Rafael falou, eu acho que é muito importante essa questão, e também um pouco que o Barroso levantou aqui a bola para a gente, a questão da regulação. Eu acho que precisa de... E quando a gente fala regulação, a gente ter um regulador forte, sem dúvida nenhuma, a gente ter um governo que está preocupado com as normas, mas aquele governo que não precisa ajudar em nada, mas basta que ele não atrapalhe. Porque tudo isso vão vir oportunidades de negócios. Nos smart grids, quando esse instituto estiver implantado, a possibilidade de corte remoto, a possibilidade de negociação de energia dentro de determinados ambientes, uso de tecnologia blockchain, smart contracts, isso tudo vai acontecer. Não adianta a gente pensar que não vai acontecer. Se o governo tentar, ou o regulador, ou o operador nacional do sistema, tentar fazer qualquer coisa que se impeça, isso vai ser, de novo, aquele filme que a gente vai ser atropelado pelo caminhão e não vai saber de onde ele veio. E por que isso vai acontecer? Eu cito muito, por exemplo, o exemplo do Uber no Chile, que lá o Uber é proibido, e nem por isso ele não é por isso que ele não existe. A única coisa de diferente é que lá no Uber do Chile, o motorista pede para você andar no banco da frente, para ele não ser identificado pela polícia como Uber, e aí, por mais que o regulador pôs a mão forte dele, pôs a mão pesada de governo, o serviço está lá porque só existe disrupção no mundo, é uma equação muito simples, só existe disrupção em qualquer setor quando se existe uma insatisfação do consumidor. Por que existe o Uber? Porque o cliente do táxi estava muito satisfeito? Por que existe o Airbnb? Porque o cliente da rede hoteleira estava muito satisfeito? Então, assim, toda vez que houver qualquer índice de insatisfação, a possibilidade de uma disrupção é muito grande. E aí não tem ninguém que barra isso, porque você está falando de uma massa crítica muito grande. Você tem a China com mais de 1 bilhão de habitantes, você tem o Brasil aí com um grande mercado consumidor também com mais de 200 milhões de habitantes. Então, tudo isso vai acontecer, e aí, quando acontecer essas disrupções, surgem as Enertechs, que são essas empresas que, diferentemente do setor elétrico tradicionais, onde se tem as grandes empresas, vamos dizer assim, as high assets, como as grandes, como a CPFL é uma delas, como a Enel, como a CEMIG, como a Copel, que são empresas que têm que ter caixas robustos para atuar nesse setor, surge uma janela de oportunidade dentro do setor elétrico, são empresas que eu chamo de light assets, que você consegue trazer uma solução para o cliente, atuar no setor elétrico e prover soluções de grande disrupção e que faz todo sentido para poder fazer a vida daquele consumidor uma vida melhor. Então, eu acho que as Enertechs vão cada vez mais, e esse é o meu anseio, o meu desejo, cada vez mais a gente vai ouvir falar delas, seja na área de energia, de geração, de transmissão, de distribuição, na área de mobilidade urbana. Eu acho que a energia solar vem fazendo uma revolução completa aí no setor elétrico, assumindo um protagonismo como fonte de geração, jamais visto por qualquer outra fonte.
acompanhada aí pelas outras renováveis também, sem dúvida nenhuma, mas, de fato, o que a Enertec vem, à medida que esse setor vem sendo disruptado e que a gente tem novas tecnologias, você vai ver novas empresas atuando nesse mercado e trazendo soluções aí cada vez mais inovadoras que a gente sequer ouviu falar e que vão ser de grande valia para toda a população, para o setor de tecnologia. E eu acho que é isso, a gente tem cada vez mais preocupar em usar o que a gente tem de melhor, que é o dado. Então, quando a gente tem lá os smart grids, o que essas distribuidoras têm? Eu quero agora analisar a curva senoide de consumo do meu consumidor final. Então, ali eu vou poder saber quantas televisões esse consumidor meu tem, se a televisão dele é da velha ou da antiga, se a geladeira dele é da velha ou da antiga, e eu vou poder oferecer serviços e produtos para esse meu consumidor que vão mudar a vida dele, vão trazer economia no final do dia. Então, eu acho que isso é muito importante, a maneira como nós vamos manipular todos esses dados e processar. Então, e essas empresas vão ter papel fundamental nisso. Legal, bacana. Barroso, se você puder fazer um comentário pela questão da regulação, como que a regulação acomoda, né, e toda essa inovação que as empresas vêm colocando aí, testando no mercado? O meu comentário da regulação ele é muito menos na linha da regulação pesada, do regulador forte controlando, e muito mais que, se não existirem elementos de desenho de mercado que façam que os sinais de preço se conversem ao longo da cadeia, não adianta a gente ter smart grid, smart meter, smart tudo, porque o consumidor não vai enxergar nenhum preço e, com isso, ele não vai reagir. Se você voltar, por exemplo, ao começo da fala, passando pela fala do Rafael, pela fala do Rodrigo, algumas décadas, a teoria padrão era: vamos criar um smart grid literalmente cabeando as casas, né? Cabeando os domicílios. Por quê? Porque eu tenho um dispositivozinho, que é um medidor inteligente. Esse medidor, o que ele faz é medir o seu consumo, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, num intervalo de tempo bem pequenininho. Se possível, que ele meça você bidirecionalmente, né? Quando você manda energia, quando você compra energia, mas os cabos serviriam para transmitir os dados até que a distribuidora pudesse usar esse dado como informação para uma gestão de operação e manutenção e tal, ou mesmo o consumidor pudesse reagir a um sinal de preço. Hoje em dia, você não precisa mais de cabo, porque o Wi-Fi faz tudo. Essa é uma mudança brutal mesmo, que você saiu de ter que fazer um cabeamento físico para você ter um medidor que é nada mais, nada menos um aparelhinho que você conecta ali na sua caixa de entrada da luz da sua residência, e aquilo mede o seu consumo, mas, pum, o dado ele é transmitido para outro lugar por Wi-Fi. Aí você recebe esse dado por Wi-Fi, você faz o que com ele? Depende. Se esse consumidor tiver um sinal de preço, que ele receba quanto varia a tarifa na residência dele, hora a hora, manhã, tarde e noite, dia a dia, semana a semana, com uma variação qualquer, aquele dado pode ser transformado em algum tipo de informação para uma reação a preço. E se você tiver isso com uma granularidade, um detalhamento maior, você pode começar a fazer umas coisas até mais malucas, porque eu posso, no limite, tendo acesso ao dado que o Rodrigo fez, e ao dado do Rafael também, eu crio uma plataformazinha aqui na internet, no celular, que é a minha Enertec, gostei do nome, e essa minha Enertec, o que ela vai fazer é basicamente pegar o elétron dele, trocar com o seu elétron. E se amanhã você, Luciano, estiver precisando consumir algum megawatt instantaneamente, porque você, por exemplo, ligou o seu ferro de passar, ou seu secador de cabelo, sei lá o que você fez, o que você faz? Você vai na plataforma, você clica e você compra o elétron que está sobrando dele. Esse conceito se chama uberização da eletricidade. Através de uma plataforma, você cria o Uber de elétrons. Aí esse cidadão aqui tem na casa dele um carro elétrico, que tem uma bateria. O que ele faz? Ele aluga a bateria dele para armazenar os elétrons que, por sua vez, você comprou, mas não consumiu. Pronto, foi criado o Airbnb de elétrons. E tudo isso comandado através de uma plataforma. Essa Enertec, né, que é uma fintech associado aos smart meters com dado e informação, na minha visão, ela, para ocorrer, e aí um ponto que eu tenho uma pequena incremental infinitesimal ínfima discordância do Rodrigo, é que eu acho que há uma diferença do Uber, do Airbnb físico. A energia elétrica é um produto que a confiabilidade, ela por muito tempo vai ser ainda um bem comum. Então,
é o contrário do Uber, que eu tenho sempre o direito de, por exemplo, ir a pé se eu quiser, ou pegar mesmo um táxi, né? Energia, se eu não tiver o produto, eu tenho um problema mais complexo, né? Então, enquanto esse problema da gestão da confiabilidade não for resolvido, eu acho que a gente ainda vai precisar de muita regulação para que os preços sejam os vetores de comunicação. Mas, a partir do momento que a confiabilidade de suprimento seja um bem descentralizado, aí não tem jeito. Aí, realmente, eu pago de acordo com o critério de corte que eu quero ter, que é como ele, por exemplo, falou, você vai no Chile, você pega um Uber no Chile, você senta na frente, né, no banco. A minha mãe jamais faria isso. Minha mãe, para pegar um Uber aqui, já enlouquece, quanto mais pegar, sentar na frente. Mas o quê? Ela está apontando um critério na escolha da confiabilidade do suprimento dela. Ela pode fazer isso no caso do transporte público, né, o transporte de carros, que na eletricidade ela não pode fazer ainda. Então, esse caminho, eu acho que ele vai andar. Eu concordo com o Rodrigo que a regulação, basicamente, ela tem que facilitar, né, e não vender facilidade. Esse ponto é fundamental, mas esse trabalho de transmitir os sinais de preços do atacado para o varejo, ele é fundamental, porque agora aqui, quer dizer, hoje, que dia é hoje? Segunda-feira, 3h25 da tarde, nós aqui não sabemos quanto custa a energia lá no atacado e nem quanto custa a energia nesse momento aqui para nós. Nós temos esse estabelecimento pagando uma tarifa que é possivelmente flat ao longo do tempo. E isso inibe as possibilidades de que nós aqui, comunidades de consumo aqui dentro, possamos atuar num ambiente mais de mercado. Legal. E, Barroso, puxando essa sua última fala aí, né, nós não sabemos o preço da energia nesse momento, mas a partir do ano que vem a gente vai ter o tal do preço spot horário, né, o PLD horário. Eu queria entender se é o primeiro passo aí, né, para esse setor mais em tempo real e como que o consumidor e as empresas também do setor vão se adaptar a isso, até pelo volume de informação que entendo que eventualmente essa mudança vai exigir, né? A gente lá na Reuters eu cubro aqui para o Brasil, mas a gente tem repórter no mundo inteiro, e eu vejo, às vezes, matérias dos colegas lá da França, por exemplo, energia eólica com muito vento, o preço da energia cai. Então, essas flutuações, né, imagino que vão acontecer bastante, e a energia... se no passado o petróleo era a fonte da riqueza, a energia ou o megawatt na eletricidade, será que hoje a informação, né, esse ouro aí? Eu queria entender um pouco de vocês quais dados que vão ser mais relevantes aí, como o consumidor vai operar nesse sistema e até um pouco, né, se não vai ficar muito complexo aí para o consumidor e como que a gente, com regulação ou não, pode proteger eventualmente o consumidor aí desse excesso de complexidade que pode vir por aí. Muito rapidamente, então, quer dizer, o que é o preço horário? É ele dar para os agentes do setor, em intervalos de tempos de 1 hora, a informação do que está acontecendo na operação. Basicamente é isso. Então, naquela hora, eu liguei uma termoelétrica, o preço naquela hora sobe. Naquela hora eu tive mais vento, o preço naquela hora desce. Você poderia argumentar, poxa, mas isso ocorre segundo a segundo, minuto a minuto, de meia em meia hora. Claro, eu poderia, no limite, não ter um preço horário, ter um preço por minuto. Eu teria 60 preços por hora, aí seria uma festa complicada. E poderia ter um preço por segundo, porque o setor elétrico ele se balanceia em intervalos de tempo muito curto. Mas o mundo inteiro começou seu processo de reforma com uma convenção que intervalos horários eram suficientes para medir essas variações. O Brasil hoje não mede isso nesses intervalos. O Brasil mede intervalos maiores. Então, se venta numa determinada hora, não venta noutra, liga uma térmica, não liga uma térmica, o consumidor não tem essa informação naquele intervalo horário, ele tem numa agregação maior. Muitos países hoje já estão indo de preços horários para preços de 5 em 5 minutos, meia e meia hora. E todo esse processo de aumentar a granularidade, que é o sinônimo para detalhamento de preços, envolve maior volume de dados, maior complexidade, maiores riscos, evidentemente, porém maiores oportunidades. Então, os dados podem trazer mais informação e os riscos, eu acho que eles podem ser, e serão, na minha visão, minimizados através de produtos que serão desenvolvidos por empresas como essas que estão aqui do meu lado esquerdo, a comercialização de energia, porque a função da comercialização é chegar e dizer para o consumidor que não quer
tomar um determinado risco e eu compro esse risco seu em troca de um preço por esse serviço, né? Então, eu acho que vai ter mais dinamismo, eu acho que é um movimento bom, acho que é um movimento na linha da racionalidade econômica. Não é fácil a mudança, porque, como eu disse antes, todos os setores elétricos do mundo, quando inicializaram seus mercados, já começaram do preço horário. Nós fomos um dos únicos que começamos com preço com granularidade maior. Então, você mudar, depois de 20 anos de mercado, operando com preço por patamar em base semanal, é difícil. Como eu comentei na minha apresentação, a mudança, a modernização de algo que já está feito em cima de um legado de muito tempo, ela é complexa. Mas eu acho que a gente tem que justamente avançar nesse processo, porque é um movimento muito positivo, eu acho, para todos aqui do Brasil. Legal, obrigado, Barroso. Alguém de vocês querem comentar também? Rafael, Rodrigo? Acho que só complementando um pouco o que o Barroso disse, e também pegando um pouco da sua pergunta, como é que isso fica para o consumidor final, né? Eu acho que o preço horário aqui no Brasil ainda assim, vai ser implementado no atacado, ainda está muito longe de ter esse sinal de preço na ponta para o consumidor. Mas quando chegar, eu acho que vai ter justamente essas Enertechs que vão fazer esse meio de campo entre dar o sinal de preço e, vamos assim, viabilizar isso, né? Porque hoje o consumidor normal, assim, o que a Dona Maria, né, como a PCR sempre brinca, ela não entende nem a tarifa de hoje, né? Não entende o que é a tarifa do ATUS, de fio A, fio B, não entende. Para ela, a energia é a CPFL que está cobrando dela, a distribuidora que está cobrando aquele todo, né? Imagina quando você colocar isso um sinal horário, um sinal locacional, assim, um negócio realmente complexo, mas você vai criar a oportunidade de, por exemplo, chegar uma empresa conseguir agregar diversos consumidores e falar assim, ó, chegar para uma indústria, você topa, por exemplo, desligar a sua fábrica aqui por 5 minutos, se eu precisar? Junta essas 5 fábricas e, por exemplo, e vende como se fosse uma garantia de demanda para o sistema, entendeu? Então, você não precisa que o consumidor tenha toda essa sofisticação. Só precisa criar as ferramentas necessárias em digitalização, em regulação, etc., para que alguém consiga fazer esse papel. E vai ter alguém fazendo isso, entendeu? Eu acho que é só esse o ponto complementar um pouco que o Barroso disse. Só um comentário, Luciano. Eu acho que com isso, também com todo esse processo, o que acontece é que o consumidor ele vai sendo educado durante esse processo. Quando a ANEEL, por exemplo, tem um programa de resposta à demanda que está funcionando um projeto piloto no Norte, e agora, até na última reunião nossa do DEINFRA, aqui na Fiesp, a gente discutia sobre isso. Na minha visão, quem tem que ir lá, eles têm que trazer esse programa, por exemplo, para o Sudeste, onde a gente, de fato, tem como testar isso, a maioria das indústrias estão aqui, mas tem uma dificuldade porque o consumidor ele não quer lá assumir o risco, porque ele não entende. Então, abre para as comercializadoras, que foi isso que o Barroso falou, a comercializadora ela vai lá, ela bida nesses leilões e ela vai administrar o pool de consumidores, porque ela tem esse papel de fletar essa curva para o consumidor. Então, eu acho que isso, do macro, aí, nós estamos falando de mercado livre, até um dia descer no micro também, eu acho que isso vai acontecer, não tem como. Assim, é a coisa mais óbvia do mundo. A gente falou muito de Uber aqui hoje. O que acontece? Hoje, se você está lá no seu escritório, na Vila Olímpia, e começa a chover muito forte. Quando você vai pedir seu Uber, a tarifa é mais cara. Assim tem que ser na energia também. Assim tem que ser em todos os mercados. Se todo mundo resolveu comer carne naquele mês, ou não comer carne, o preço da carne vai aumentar ou vai diminuir. Então, isso é simples, é a lei da oferta e da demanda. Isso vai acontecer. E acho que todos esses processos vão fazer um processo de educação muito grande do consumidor, seja ele em maior escala dos residenciais até os comerciais aí que já estão migrados, ou industriais que já estão migrados para o Mercado Livre. Certo, bacana. Aproveitando aqui, a gente teve uma pergunta da plateia que dialoga um pouco aqui com o que estamos falando. Vocês falaram aí do Uber, né? Só que atrás do Uber tem o táxi, né? Quando surgiu o Uber, a gente viu a revolta ali dos taxistas que já investiram, estavam rodando, e a gente vê uma discussão aí que tem alguns paralelos aí entre a geração distribuída e as distribuidoras de energia aí, né? O tema do momento, aí na terça-feira a ANEEL discutiu isso, uma nova regra aí para a geração distribuída, foi até recorde de audiência lá na reunião da ANEEL, e o Ivan aqui está perguntando como que as distribuidoras de energia aí vão lidar com isso, né? Se elas vão até elas mesmas se interessar aí por essa tecnologia. Então, acho que eu posso colocar a pergunta aqui para o Rafael, né? Que o grupo CPFL até tem um braço, né, de atuação nesse setor de GD. Eu queria que você comentasse um pouco a atuação em GD e um pouco o reflexo na distribuidora também.
E aí o Rodrigo acho que pode comentar depois, porque ele atua aí nesse segmento também da GD. Vamos lá, eu acho que, como eu disse no começo, acho que todos os grupos de energia estão conscientes que é um movimento de escala global, ou seja, é um movimento que vai acontecer. Assim, não adianta o grupo querer frear, vamos dizer assim, a geração distribuída, que isso vai acontecer algum dia. Então, é por isso que nem você falou, a gente tem hoje um braço de negócios de mercado, incluindo uma empresa de geração distribuída, tanto para grandes clientes quanto ali para instalar num telhado residencial. Então, a gente acredita na tecnologia e investe nela, tem um modelo de negócio dedicado a ela. Eu acho que isso é consenso no mercado, tanto de uma empresa, de uma comercializadora, de quem investe em GD, distribuição, todo mundo tem a certeza que isso vai acontecer. Também eu acho que todo mundo tem uma outra certeza, que eu acho que o modelo que está hoje ele é insustentável no longo prazo. Assim, hoje ele é um modelo que foi muito bem aplicado para desenvolver a tecnologia, para começar, para dar o primeiro passo, mas no longo prazo ele é insustentável. Então eu acho que, só aproveitando a oportunidade, eu acho que a ANEEL está indo na direção certa, mas aí tem a discussão, será que foi muito cedo, será que foi muito tarde, podia esperar um pouquinho mais, foi uma alternativa 5, poderia ser a 1, poderia ser a 2, eu acho que é uma discussão interessante, eu acho que a direção está correta, entendeu? Para a gente conseguir distribuir os custos, ser um pouco mais justos com o setor como um todo, com quem ainda não tem a geração distribuída. Falando especificamente da distribuição, tem 2 pontos. Eu acho que tem um ponto técnico, vamos dizer assim, eu acho que a geração distribuída traz uma complexidade ali na baixa tensão maior, então exigem investimentos no grid para conseguir suportar isso. Eu acho que o Barroso mostrou ali a famosa curva do pato, né, tendo um crescimento muito grande na demanda ali no final da tarde, tem o fluxo de energia bidirecional, mas isso é algo que as distribuidoras já estão tratando. Eu acho que exige um investimento um pouco maior aqui, e do outro lado, hoje, com a regulação atual, com os ciclos tarifários, as distribuidoras também têm uma perda de receita intraciclo com a geração distribuída. Então, acho que é esse o impacto que tem a geração distribuída hoje nas distribuidoras, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro aqui de perda de receita entre os ciclos. Mas é só entre os ciclos. Assim, depois que você fez o ciclo tarifário, você zera a conta, e aí quem passa a ter que pagar isso são os outros consumidores que ainda não têm a geração distribuída. Né? Por isso que eu falo que é insustentável. Aí repassa para a Dona Maria ali. Aí passa para a Dona Maria, exatamente. A Dona Maria que não tem GD. A Dona Maria que tem está se beneficiando. Legal. Rodrigo, se quiser comentar também. Bom, eu não posso ficar sem comentar. E é um tema realmente que está aí, foi capa de jornal de todos os jornais da última semana. A visão que eu tenho é o seguinte: a geração distribuída, como o Rafael bem colocou, ela é algo que veio para ficar, é inexorável. Não adianta a gente achar que, por causa de uma regulação da ANEEL, é a história do Uber do Chile. Isso já aconteceu e não vai ter retrocesso. O meu ponto de vista, e eu falo como Rodrigo, pessoa física, estou muito tranquilo de estar aqui com Pacto Energia, que eu acho que ela ainda... eu já ouvi uma comparação que é o seguinte: a geração distribuída é aquela criança que acabou de nascer. Ela é sadia, ela nasceu ali com seus 3 quilos, ela passou por todos os exames, fez teste do pezinho, tomou todas as vacinas, mas é aquela criança que ainda precisa ser amamentada. Ela não pode simplesmente ser desmamada nesse momento. E hoje a geração distribuída representa 0,18% da matriz elétrica. É muito pouco para uma mudança de cenário muito brusca, como está se propondo. Então, assim, independente dos cenários, eu também não quero aqui defender o cenário 0, o cenário 5, não é isso também, não. 2 coisas que eu gostaria de defender e que eu tenho me posicionado em relação à geração distribuída. Número 1, princípio básico, isso foi falado pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica no dia da abertura da audiência pública. Quem já instalou seus sistemas tem os seus direitos garantidos. Não tem como fazer um retrocesso dessas pessoas que já investiram. Porque lá em 2012, quando lançaram a resolução, foi para incentivar pessoas a investirem em sistemas. Quando veio o convênio do CMS, foi também para isso. Então, esse cenário de que 2030 acaba todos os benefícios, eu acho que é um erro da agência. A agência está errada nesse sentido. O outro ponto que eu acho muito importante é que exista uma conta transparente. Por exemplo, a AB Solar, nós apresentamos lá uma contribuição de mais de 154 páginas para a audiência pública.
E a gente mostra ali, através de vários números também, não é filosofia matemática, é álgebra que está lá, o que essa geração distribuída traz de benefício para a sociedade, para a Dona Maria, inclusive, lá, a Dona Maria que não tem GD, mas também o sistema, a Dona Maria que não tem GD, ela paga, por exemplo, perdas do sistema. E essas perdas dos sistemas com a geração distribuída são diminuídas. Então, a Dona Maria que não tem a GD, ela também é beneficiada com a GD. Em alguns pontos. Então, assim, que existe uma conta transparente. E aí uma coluna de mais e menos. Aqui está o mais, aqui está o menos, e temos o resultado ali. E aí, esse resultado, de forma transparente, aloca ali para cada setor, seja para as distribuidoras, seja para as empresas de geração distribuída, o que é a competência de cada um. Eu acho que não tem que ter imparcialidade nesse momento. E o que tem que ter é transparência de mostrar essas contas de que um está fornecendo para o sistema, como pontos positivos e negativos, e que o outro. E tem uma capa de uma revista muito interessante ali que o Barroso coloca na apresentação dele. Para que lado nós queremos ir? Para um setor mais pesado, com ativo grande, ou para um setor mais descentralizado, com mais tecnologia, com mais serviços, mais oportunidades? Eu acho que isso está muito claro para todo mundo, até para as próprias distribuidoras, de que o caminho é o caminho da direita, não tem outro caminho. Então, a minha visão sobre a geração distribuída é essa. Bacana, Rodrigo. Barroso, se você quiser comentar, eu não vou te colocar como juiz aí da discussão, mas como a PSR atua em vários países, se você pudesse comentar um pouco da experiência internacional aí da GD, né? Os países que já estão mais avançados nessa tecnologia, como que lidaram com o crescimento dela, e como que a gente pode esperar o desenvolvimento disso aqui no Brasil? Qual vai ser o tamanho aí desse setor de GD, né? Tem gente que fala de uma Itaipu de GD até 2030, 2040. Será que é muito? Será que é pouco? Como que vai ser esse futuro aí? Assim, olha, todos os países que estão mais avançados que a gente nesse tema, eles basicamente estão hoje já passando pelo mesmo processo que a ANEEL está comandando aqui no Brasil, tá? Igualzinho, essa questão da alocação de custos, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que quer dizer, essa discussão ela tem que ser feita com muito cuidado, porque tem uma série de elementos que são muito sutis, né? Se você parar para pensar, um elemento é o elemento que o Rafael colocou, que a geração distribuída, ela efetivamente, ela não paga hoje, na tarifa volumétrica, o consumidor o custo pelo uso da rede, né? E quando não tem sol, o consumidor usa a rede da distribuição. Então, uma forma de você encarar o problema é você dizer, tudo bem, não se mexe na regra da geração distribuída, mas vamos desconectar o consumidor da rede. Tá? Aí, a rede é importante. Se a rede é importante, tem que pagar pela rede. Tá? Aí entra a discussão do benefício. Mas a GD ela tem um benefíciozinho, tem, realmente tem. Mas esse benefício ele é super maceteado no seu cálculo. Para vocês terem uma ideia. A perda no sistema elétrico, eletricamente falando, quanto mais geração distribuída você coloca, a perda reduz. Mas, em determinado momento, que aquele sistema começa a ser exportador de energia e a perda começa a aumentar de novo. Então, existe um limite a partir do qual a GD não causa redução de perdas, ela causa um aumento de perdas. Isso é uma reflexão interessante. Ponto 2. Quanto valem as perdas no setor elétrico hoje? Se você pegar hoje a tarifa de energia, fio A, fio B, encargos, o valor médio, aproximadamente, de perdas, eu estava vendo isso hoje de manhã, R$ 54,00 o megawatt-hora. Tá? Você poderia dizer que é essa parcela que a geração distribuída estaria evitando naquela área de concessão. Então, quando você faz a conta dos custos e dos benefícios, essa não é uma conta fácil, porque a solar no atacado, lá no leilão, ela custa R$ 100,00. E a solar na geração distribuída, ela custa, não estou falando preço, custa R$ 300,00 o megawatt-hora. Então, 300 na GD, 100 no atacado, 300 menos 100 dá R$ 200,00 o megawatt-hora. Em teoria, a solar na GD vale a pena se o benefício locacional aportado por aquela geração for maior ou igual que R$ 200,00 o megawatt-hora. Senão, eu compro no atacado. Tá? Mas a geração distribuída ela cresceu no Brasil muito por um aspecto associado ao mecanismo de compensação. Porque aquilo custa 300, a geração distribuída, mas a compensação é feita pela tarifa integral, incluindo impostos, que é R$ 800,00 o megawatt-hora. Então, a competitividade ele é muito grande por um aspecto, na minha visão, tá?
da distorção da forma de compensação. E foi assim no mundo inteiro, tá? Não é um privilégio do Brasil, não. Só que o que é o grande macete desse ponto, e aí decisão controversa, é que se você junta tudo isso, você poderia caracterizar que existe um subsídio, que hoje é dado implicitamente para a geração distribuída. E você tirar subsídio é tão difícil quanto você botar pasta de dente dentro do tubo depois que você aperta o tubo. Tá? Não sei se quem já tentou fazer aqui. Então, a chave para esse sucesso, ela, infelizmente, é você consertar isso enquanto você apertou o tubo um pouquinho, enquanto você tem pouca pasta para fora. Então, o argumento, por exemplo, que o Rodrigo usou, mas é 0,18% da matriz, a minha visão é até o argumento para você consertar. Porque quando for 18% da matriz, aí que você não conserta mesmo, que fica fora do controle. E hoje essa é a realidade fora do Brasil. Quando você olha, por exemplo, Estados Unidos, Europa e outros lugares, cresceu muito, e aí o regulador tenta agir e você não consegue mais frear, porque é impossível. Tá? Então, eu sou um pouquinho mais cauteloso nessa discussão, eu acho a decisão da ANEEL correta, eu entendo o argumento do Rodrigo, eu acho que a questão dos 10 anos, ela realmente pode se discutir, a questão do passado, ela realmente é muito dura, né? Mas hoje a conta, talvez, que mais me deixa sem dormir, é uma conta realmente fácil de pensar, a Solar é 100 no leilão. Nem é 100, né? É 90, mas é 100. Mas não é 100, é 120, é 150. Pronto, 150 no leilão. E lá na GD, ela custa 300. 300 menos 150, 150. Eu tenho que achar R$150 o megawatt-hora de benefício lá para justificar aquele negócio, a Solar. Se eu achar, fechou. Perfeito. Ou se o custo diminuir. Se eu não achar, é melhor fazer a Solar no atacado. E com outra coisa que me tem preocupado um pouco também para a discussão, é que se a reforma do setor elétrico passar, se a gente der a possibilidade de acesso do consumidor residencial ao mercado livre, eu confesso que o apetite da Dona Maria de pagar R$400 o megawatt-hora por uma geração distribuída vai ser muito pequeno se ela pode pagar R$100 o megawatt-hora por uma eólica no atacado. Então, esse modelo do qual é o futuro da GD no momento de abertura de mercado, também é tricky. Por isso que, no limite do limite, como é que você resolve isso? É de uma forma muito complexa, que é um pouco na linha do que o Rodrigo falou, que você tem que calcular os verdadeiros benefícios de cada tecnologia na sua área, que são os tais dos atributos, mas que é uma discussão que aí a gente não deve entrar aqui pela sanidade mental de todos os participantes. Tá ótimo, Barroso, muito interessante, e dá para ver aqui que a gente vai ter muita conta aí para fazer, né, e muita informação para levar em consideração. A gente está terminando aqui, gente, então eu ia pedir só para vocês, para a gente encerrar, cada um quiser colocar uma frase assim, sobre o futuro do setor elétrico e justificar. Eu começaria aqui pelo Barroso, que acho que está mais acostumado com esses desafios. E aí vocês têm tempo de pensar um pouquinho aí na frase de vocês também. Não, a minha é muito fácil, até pegando a frase do próprio Rodrigo e do Rodrigo, na verdade, um pouco do Rafael. A gente fala muito em Uber, né? Eu acho que hoje o Uber é o terror dos taxistas, mas eu imagino daqui a um futuro muito próximo o Uber e os taxistas de mão dadas brigando contra os veículos autônomos. Tá? Então, no fundo, a gente hoje está vivendo um processo de transformação tão intensa que a tecnologia ela vai andar mais rápido do que a regulação. Não tem jeito. Então, é por isso que a regulação ela tem um desafio hoje, que é o maior desafio que eu acho da história da regulação do segmento de infraestrutura no mundo, que é agir com flexibilidade e agilidade. Então, hoje, para mim, a regulação ela tem o papel de pautar o que será os mecanismos que facilitarão esse setor elétrico do futuro, porque no futuro a tecnologia ela vai vir anyway, numa linha do que o Rodrigo falou mesmo. Isso não depende de regulação, não depende de nada. Senão a gente vai ver o cachorro correr atrás do rabo. Bobear um cachorro correndo atrás do rabo através de um algoritmo de machine learning feito pela Metron, ali, ó, pela Flávia e pelo Donatelli. Ó o merchan. Bom, em uma frase simples e curta, o futuro é das Enertecs. Bacana. Rafael. Acho que eu vou repetir o que eu falei no começo, na linha do que eles falaram. Acho que, eu não sei se vai ser daqui 5, 10 ou 15 anos, mas eu acho que o futuro realmente está nas Enertecs, mas eu acho que ainda as empresas tradicionais ainda vão ter um papel fundamental para conseguir viabilizar tudo isso e ser essa grande plataforma de conseguir entregar o elétron de um lugar para o outro. Acho que a gente pode esquecer que
ainda precisa da rede ali, né? Excelente. Bom, agradeço novamente a todos aqui, a Fiesp também. Acabou passando mais rápido aqui do que imaginava. Então, obrigado, gente.